É no nosso fluxo, é no fluxo. E eu perguntei se tinha gente que nunca veio, porque a gente faz assim, eu e a Silvana, a gente faz uma apresentação, assim, contando sobre como é que surgiu essa campanha, né? Que ela é uma ideia da Silvana, pronto. Ela é uma ideia, o nosso grupo de pesquisa, que se chama Arte e Formação de Educadores, do Instituto de Artes da Unesp, aí nesses períodos pandêmicos, muito solicitado para campanhas para ajudar, e a gente acaba tendo muitos vínculos, ainda bem, com escolas, com projetos culturais diversos espalhados pela cidade, pelo país, e aí a gente recebe colaboração para entrarmos em campanhas, e é claro que nesse ano, no dobrar de 21, as campanhas têm sido mesmo para a segurança alimentar, né? Tem a questão da fome, do matar a fome, e aí nós, conversando, a Silvana teve essa inspiração maravilhosa, que eu abracei correndo, que era um movimento muito singelo, com as nossas pernas, com as pessoas que são nossos amigos, né? Com as pessoas que estão conosco, para a gente matar a nossa fome. Então, eu achei isso genial da Silvana, de falar que, porque é a nossa fome, é uma fome maior, não é a fome de alguém que a gente vai oferecer uma sopa, é a nossa fome de todos nós, desse planeta Terra. E, então, um movimento assim, que a gente convidando amigos queridos, como o Juliano Tierno, que está conosco. Então, agradecer muito, né? Agradecer muito. Então, é assim, tudo é muito de muitos lados aqui nessa ação. A gente convida o amigo para ajudar a gente a colaborar com um coletivo. No caso, a coletiva, a gente está adorando o nome da coletiva Mae, e a história delas. Então, a gente convida um amigo, uma amiga para ajudar, e aí a gente é que se ajuda, entende? A gente é que recebe a ajuda, porque aí o amigo vem, a amiga vem. Quem? Isso. A irmã da Silvana e o cunhado vieram cantar. Ah, Márcia chegou e o Lu chegaram. Olá! Oi! Oi, tudo bem? Boa noite. Desculpem o atraso. Boa noite, boa noite. Boa noite. E foi uma tarde maravilhosa. Boa noite, Ruth. E aí todos os nossos convidados fazem isso, é um presente tão grande, a gente sai tão alimentado, a gente sai tão feliz e cheio e revitalizado, né? Essa ideia também, então, de continuarmos a conversa e levarmos a conversa para esses lugares de matar a nossa fome. Então, o Juliano veio hoje, ele está conosco, que bom. Juliano Tierno, eu pergunto, todos conhecem, não? Querido, amigo nosso de muitas décadas já são décadas. Para privilégio meu. E nosso. Pesquisador conosco no nosso grupo também, um dos fundadores com a Ângela Castelo Branco de A Casa Tombada, esse lugar maravilhoso que a gente gosta de frequentar, morar, se instalar, se hospedar, que a gente circula nela, não é? E agora mais intensamente, porque ela ganhou nuvem e a gente está aí nessa leveza desse trânsito maior, e com gente de bem longe que vem aí para a nossa nuvem. Então, é isso, Juliano, nossa noite de matar a nossa fome, e ele vem contar essa história para nós,
para a gente começar esse movimento de acabar com essa coisa de fim de mundo. Querido, com você. Bora lá. Bom, que alegria estar aqui. Quero agradecer muito todas, em especial sempre a Luísa, a Silvana, por essa propulsão, né? Por essa energia que gera essas coisas, né? Gera esses encontros que não existiriam se não fosse alguém a produzir, né? Então eu sempre fico pensando o que leva alguém a produzir alguma coisa, a ter uma ideia. E isso para mim sempre foi muito misterioso, assim, né? Porque acontece, né? Ó, realiza, a gente podia estar fazendo 3.000 outras coisas e a gente está aqui, né? Escolheu estar aqui. Eu acho isso muito bonito. Então eu quero agradecer profundamente, saber, né, que a gente está também numa ação, mas eu não queria me apegar tanto a ela para não parecer benemérito ou essa ideia de uma superioridade que nosso Estado, sobretudo branco, de homens que vêm e fazem o bem para a humanidade, tem trazido tantos traumas, né, para a nossa coletividade. Eu acho que a gente tem que conseguir sair dessa condição e entrar na condição verdadeira, que é todo mundo aqui é bem pequenininho e é isso que faz a gente ser grande, né, porque a gente precisa de todo mundo. Acho que essa que é a boniteza do mundo fragmentado que a gente entrou, né? Que por um lado é uma tragédia, por outro lado é uma bênção, né? Porque acabou o universal, acabou a ideia única, acabou e todo mundo que está tentando lutar para manter viva essa ideia de universal está pegado numa tabuinha para não se afogar, né? Então é muito maluco isso que a gente entrou, né? Porque a gente lá está em desespero. E a gente está todo mundo, talvez, nessa tabuinha, ou talvez todo mundo já nadando, ou talvez todo mundo já encontra na ilha de si e o continente de todos, sei lá o quê, né? Mas falando aqui que eu acho que é mais bonita essa acepção que a Silvana trouxe, né? Que é matar a fome de todos. Acho que isso, para mim, é a imagem mais forte desses encontros, né? Que também é a minha primeira vez que eu estou participando, então estou muito alegre de poder estar aqui, porque a gente está trabalhando muito, né? Todo mundo deve estar trabalhando muito, deve estar o tempo inteiro sendo demandado para alguma ação, né? Eu tenho sentido isso, e ao mesmo tempo vendo companheiras e companheiros muito exauridos, né? Eu acho que também tem esse lado que a gente precisa cuidar. Então, que bom que a gente está aqui, significa que a gente quis estar aqui, né? Quis ficar nesse quentinho aqui. Então, eu queria só agradecer e começar com essa ideia que me levou a falar. A Luísa falou assim para mim: e aí, o que você pode falar, né? O que você quer falar? Enfim, vamos pensar alguma coisa. E eu falei: olha, eu acabei de ler os livros do Krenak, né? Acho que todo mundo leu esses livros, A Vida Não é Útil, Ideias para Acabar com o Fim do Mundo. Eu tinha acabado de ler também A Queda do Céu, depois de algum tempo que eu estava lendo Davi Kopenawa, e estava muito pensando nessa provocação para nós brancos, né, brancas e brancos, de um mundo com esse medo que a gente tem que o mundo vai acabar, né? Esse medo, essa paura, esse arrobo de uma super vida, de uma vida eterna, né? De uma autoconfiança branca, assim. E fiquei pensando, depois que eu li esses 3 textos, A Vida Não é Útil, A Ideias para Acabar com o Fim do Mundo e A Queda do Céu, de que tem uma ironia, tem humor junto com essa coisa difícil, e que eu fiquei pegando esse humor, né? Que é uma tiração de sarro da nossa cara mesmo, para dizer assim, gente, é muito bobo isso, esse mundo. Ele não tem graça nenhuma isso que a gente inventou, né? Isso que vocês inventaram, na verdade, né? Porque ele diz isso, né? Ele se separa, né? Ele faz o Ailton faz esse trabalho de narrador, né? Ele separa muito claramente vocês e nós, né? E que o Kopenawa, o Davi Kopenawa, diz como o povo da mercadoria, o homem branco, a mulher branca, né? A Tininha está dizendo que foi a primeira vez dela aqui, né? Não conhecia a ONG de vocês e achei incrível quando aprendi um pouquinho sobre ela. Do Mai, né? Da mãe, né? Da Mai, da coletiva. Muito legal, Tininha. Tininha tem participado dos cursos da casa. A gente se conheceu num curso da casa da Emily Andrade. E fiquei pensando um pouco nisso, assim. Então, o que seria para a gente
se a gente acabasse com as ideias sobre o fim do mundo, né? Acho que foi isso assim que eu fiquei pensando. Se nós não tivéssemos, é só uma brincadeira mesmo, assim, se nós não tivéssemos a ideia de que o mundo vai acabar, o que aconteceria com a gente, né? Então, por um lado é um paradoxo sempre, né? Porque por um lado é bom saber que as coisas acabam, porque a gente cuida delas, né? Mas por outro lado, saber que elas vão acabar o tempo inteiro, como a gente tem vivido esse tempo de um negacionismo, mas eu chamo mais isso de um escapismo. Então, esse mundo já vai acabar mesmo, ele vai bater no planeta, então é melhor a gente sair daqui. Ou a gente pegar tudo que a gente pode, colocar numa bolsa, porque a gente vai sair daqui, né? Escapar daqui. Esse pensamento um pouco negacionista, mas que para mim é muito mais escapista, assim. E por outro lado, então, por um lado é isso, é bom a gente saber que vai acabar porque a gente cuida, mas por outro lado, saber tanto que vai acabar fez com que a gente espoliasse esse mundo e continua aí, né? Arrancando árvore, floresta, irregularidades, enfim, todas essas coisas que a gente está vivendo. Então eu fiquei pensando um pouco em algumas histórias que não tem nada a ver diretamente com essa ideia, mas que me provocam uma espécie de fim, histórias que destroem determinados mundos, que destroem determinadas ideias de fim de mundo. Então eu separei algumas aqui para contar. Claro que se começar a ficar muito cansativo, a gente vai abrindo no meio da história para conversar, porque eu acho que podia ser assim, né? Eu posso contar uma história, a gente abre a roda, porque então pouca gente assim. Mas eu queria pegar uma frase do Ailton que me inspirou. Ele diz assim, na página 49 desse livrinho azul, que é o Ideias para Acabar com o Fim do Mundo. Ele fala assim: quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, a montanha não fala nada. Aí ele vai dizer as consequências disso, né? Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que tudo isso é atributo exclusivo do homem, dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade extrativista, industrial e extrativista. Então, a retirada, a ideia marxista, né, da coisificação, a retirada da alma, que só as histórias podem devolver, é só as histórias que podem dizer para a gente que aquela pedra não pode ser movida de uma forma imprópria. Se eu tenho uma história sobre aquela pedra, eu não vou mexer ali de qualquer jeito, ou sobre aquela montanha, ou sobre aquele rio. É só quando a gente, de fato, diz ali a um esgotão, Tietê, Pinheiros, que ele já está morto da alma, que já não tem mais história sobre Tietê e sobre Pinheiros, quando a gente já não consegue mais contar uma história sobre eles, um piquenique que a gente fez na borda, não estou falando nada de muito espantoso. Quando a gente não consegue contar mais nenhuma história, a alma acabou completamente daquele lugar. Então, portanto, aquele lugar já está com uma história de fim de mundo ancorada naquele lugar, né? Ela já está deixando ali um resíduo de que o mundo já acabou. E vão ficando vários pedaços de que o mundo já acabou pelas cidades da gente. Vão ficando vários fragmentos de mundo acabado e com uma espera de um mundo que vai acabar. E a gente vai envelhecendo, porque as crianças não têm esse afeto. É muito raro uma criança, a não ser que tenha alguma disfunção bastante séria, assim. Mas é muito raro uma criança ficar falando sobre escatologia, assim, nesse lugar, assim, essa escatologia de fim de mundo. Em geral, tá vendo vida em tudo, né? Por mais acabado que esteja o Rio Tietê, tá criando alguma coisa para ali, porque tem uma possibilidade. Eu tô falando criança, mas eu não tô falando que idade é, não. Eu tô falando dessa pessoa que conseguiu preservar essa chegada no mundo. Porque alguns também já foram retirados da chegada do mundo e já estão vendo como coisa morta, né? Essa criança. Então, fiquei pensando que, porque a gente vai tentando encontrar por que eu me interessei pelas histórias. Por que eu acho que as histórias são lugares importantes para a vida da gente? Porque, de alguma forma, eu acho que elas fazem esse trabalho que o Krenak está dizendo, sem nenhuma sensação soberba sobre isso, mas que, ao falar dessas coisas, sobre o que há de alma nelas, a gente vai devolvendo essas coisas para o mundo, mas como vida, não como fim de mundo, né? Mas como começos de mundos, como novos começos de mundos. Eu já vou dizendo boa noite para Mila, para Eleni, queridíssima, que está chegando aqui, bem-vinda. E vou contar, então, a primeira história. Tem uma tese para eu estar aqui também, que é nesse livrinho aqui, ó, A Vida Não é Útil, na página 113. Ailton diz assim: o pensamento vazio dos brancos
não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar e experimentar a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso. Aí eu gosto dessa frase aqui, ó. O mundo possível que a gente pode compartilhar não tem que ser um inferno. Pode ser bom. Não é maravilhoso alguém que diz isso? Não tem que ser, ponto. Essa ideia da gente acostumar com esses fins de mundo instituídos é que fazem com que, de alguma forma, a gente vá entendendo que tem que criar um outro mundo para escapar desse, porque esse aqui é um inferno, não dá para ser bom aqui, né? Então, as histórias. Então, vou começar com a primeira. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes. Vamos fazer uma abertura aqui? Que aí eu fecho meu microfone e, de repente, vem uma palavra boa. Eu lembrei do Paulo Freire, que falava que queria ser conhecido como aquele que amou esse planeta, que amou a Terra, e os homens e as mulheres. Aí tem uma outra chave lindíssima, Lu, do Paulo Freire que você trouxe, que é como que a gente quer ser lembrado, né? A Bel Santos Meyer, ela tem uma frase que eu amo, ela diz assim: a gente não deveria perguntar quem a gente quer ser quando crescer, a gente devia perguntar quem a gente quer ser quando morrer. E eu acho isso brilhante, né? Porque parte da história que eu começo contando tem a ver com a minha história. Então, assim, eu tenho pensado que durante algum tempo eu agradecia os meus ancestrais por estar aqui. Eu agradecia, dizia, ainda bem que meus ancestrais. Depois comecei a pensar o seguinte, que a minha tataravó, que a minha bisavó, que é a mãe da minha mãe, que é a avó da minha mãe, quando ela veio da Itália para cá, ela não sabia que eu existia coisa nenhuma, entendeu? Eu não sabia nada, ela estava fugindo da miséria. Mas uma coisa eu acho que eu tenho que louvar deste ato. Ela continuou. Ela teve filhos, eu não sei se foi planejado, provavelmente não, né? Provavelmente não, vamos pensar assim, século XIX, não foi planejado. Mas teve o filho, a filha, muitos, muitos. E cuidou dessa gente. E fez essa gente vingar, que era o termo que se usava, né? Aí essa gente que vingou também não planejou nada, porque aí eu posso falar já na minha geração da minha mãe e do meu pai, que não planejaram nada, que sempre disseram pra gente na real, assim, era jogo aberto em casa, eu não queria ter filho. Falava pra gente, oi, eu não queria ter filho, eu não sei por que eu tive filho, eu não sou nem, tenho talento nenhum para ser mãe. E dizia, verbalizava, mas cuidou. Por alguma razão de um mistério, foi levando a gente para frente, levava no dentista, levava para a gente para a escola. Tinha um movimento que não era nenhuma organização sociopolítica educacional que dá conta disso que eu estou contando para mim, cada dia que eu conto para mim. Porque era uma força da vida e que foi trazendo nós aqui, né? E agora eu estou aqui. A diferença é que eu tive acesso, talvez, a algumas palavras, como o professor Paulo Freire, como o Krenak, como a minha convivência de 20 anos com a Luísa, que vai fazendo a gente entender essas coisas, né? Mas isso não está garantido que eu vou ter força de preservação e de isso que eu queria agradecer aqui. Esse impulso da vida que diz que o futuro está aqui, que é uma aposta num presente futuro, assim, que o que a gente está movendo aqui é exatamente o futuro que a gente vai viver, que é exatamente o que está sendo movido aqui. Então, isso para mim é de uma beleza, e eu estou aprendendo isso muito recentemente, porque antes eu tinha um discurso sobre isso, sobre essa ideia da ancestralidade. Eu estou entendendo que existe esse impulso, é a ele que eu louvo, a esse impulso que vai mandando a gente para frente e vai dizendo: ó vida, segue, e melhor, porque esse mundo não precisa ser um inferno.
E aí, pensei na primeira história que eu gostaria de acabar. Posso? Com a ideia do fim do mundo? É mais ou menos assim. Aprendi a tocar isso aqui. Era uma vez um tirano. Esse não foi o primeiro e nem será o último. Ele era um tirano medíocre. Ele era tão medíocre que a primeira coisa que ele formou foi o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança e o Ministério da Justiça. 3 ministérios de medíocres. Acontece que o tirano, ele era tão medíocre que ele instituiu o medo. E as pessoas começaram a ficar com medo, porque na praça pública ele costumava levar um outro que não respondia nada, que não dizia nada, que não tinha opinião, para cortar a cabeça. E assim as pessoas passaram a ter medo do tirano. E o tirano, então, primeiro teve uma ideia. Ria assim o tirano. Vamos fechar as escolas. Onde já se viu? Escolas! Que coisa mais imbecil! Pediu para o ministro da Educação fechar a escola. Acontece que a escola fechada não proibia os professores de continuar ensinando. Então, os professores continuaram ensinando, ensinavam em casa, ensinavam na rua, nas garagens, nas praças. Acontece que o tirano, vendo aquilo, teve uma ideia. Chamou o ministro da Segurança e disse: cancelem todos os professores. Que coisa mais imbecil, professores! E assim, ele proibiu os professores. Depois proibiu que as crianças lessem, depois proibiu os livros. Quis até proibir as mães que contavam histórias para os filhos antes de dormir. Acontece que um tiraninico desses bem tiranicos, que ficam do lado do tirano, geralmente bem tiraniniquito, foi até o tirano e disse: senhor, eu acho que cancelar a mãe não vai dar certo, não, porque as pessoas continuam nascendo. Ah, é? Cortou a cabeça do tiraninico. E fez mas ao mesmo tempo, enquanto ele fazia o ato, a portaria, o decreto, ele pensou um pouco, porque o tiraninico tinha posto alguma coisa no tirano, como que esse tiraninico pensou isso? Então ele voltou atrás. Acontece que os tiranos morrem de medo das mães que contam histórias à noite. Porque as histórias da noite podem virar sonhos noturnos e ideias durante o dia. O tirano teve uma ideia. Vamos vestir os corpos de todas as mulheres. A partir de agora, só as mãos vão aparecer. Porque as mãos das mulheres lavam, passam, secam, cuidam, servem, limpam. Então, mãos, muito bom. O tirano, então, cobriu o corpo de todas as mulheres. Mas lá, na periferia do mundo, uma mulher, debaixo daquele manto todo que cobria o seu corpo, tinha uma vara, um pedaço de madeira, e fazia de escrever na areia para ensinar as crianças que lá moravam a ler e escrever. E depois ela apagava tudo, porque a areia não deixa vestígios. E assim foi. Só que acontece que até lá, gente, na periferia do mundo, tem um tiraninico. E o tiraniniquito, lá da periferia do mundo, foi até o tirano e contou. E o tirano que não podia ver Fernando Henrique e Lula darem as mãos,
O tirano, que sentia um corpo insuportável no seu próprio corpo, mandou que aquela mulher fosse trazida à praça pública. Montou uma cenografia, uma fogueira com brasas, um cântaro cheio de água, e mandou o povo todo ficar ao redor da praça. Trouxe a mulher, os guardas lá do Ministério da Segurança, onde havia um medíocre, arrastou a mulher pela praça, jogou a mulher no chão, e o tirano foi até a mulher e arrancou-lhe a roupa. E debaixo daquele pano, um corpo velho, um corpo cheio de marcas. Mas aqui, olha, nessa região, tinha aqui padecimento de muito sofrimento, mas algumas outras rugas que subiam e que faziam assim aquela fronteira entre muito sofrimento e muita alegria. Ah, muito bem! A senhora anda fazendo crianças lerem e escreverem, não é? Sim, senhor. Muito bem, que mulher corajosa! Não acham? E virava para a praça pública e todo mundo... E existiam faixas. Volta! Aí! Aqui! 5! Nunca mais! Arará! E as pessoas gritavam. Muito bem! E já que a senhora é tão inteligente, me responda. Ele foi, então, com uma pinça até aquela fogueira que havia sido acesa e pegou com a pinça um pedacinho de brasa. A senhora vê o que eu tenho aqui? Diga-me. Uma brasa, senhor. Muito bem, uma brasa. Então me responda. Ele pegou a brasa e jogou no cântaro. Quando ele jogou no cântaro, o fogo fez... Pshit. Esse pshit que a senhora acaba de ouvir é da água ou do fogo? E com qual intensidade? A mulher, que durante toda a vida só respondia o que sabia, abaixou a cabeça. Depois pensou. Eu não tenho nada para dizer. Só pensou. E depois pensou. Existirmos. A que será que se destina? Existirmos. A que será que se destina? Depois ela pensou que ela não morreria sozinha, que todas aquelas crianças também morreriam, que todo o mundo poderia ficar sem ler e escrever. Então ela ergueu o rosto e com uma raiva histórica, fantasmagórica, atávica, ela foi tremendo o corpo e foi engolindo aquela raiva. O corpo tremia, a raiva entrava e se acomodava nos ossos. E ela foi se acalmando. Senhor, posso me aproximar? E ela foi chegando bem perto, tirando, bem perto. E tá na cara dele. Este paft que o senhor acaba de ouvir é da minha mão ou do seu rosto? E com qual intensidade? Nesse momento, as pessoas começaram a rir. As pessoas do povo começaram a rir. E riam, choravam e batiam um no outro. E elas começaram a rir, e elas foram se soltando, e foi acontecendo um negócio tão louco, que elas foram para cima do tirano, e foram arrancando a roupa dele, e entregaram o corpo dele para os animais selvagens. Os leões e as hienas devoraram o tirano, e os macacos selvagens sorveram seu cérebro. Senhoras e senhores, desculpa, eu talvez tenha contado uma história um tanto violenta para vocês.
Mas acontece que o povo só tem duas armas: a raiva e o riso. Esse conto tem 2000 anos. Ele foi coletado pela primeira vez no Senegal, mas ele poderia ser um conto de um lugar muito próximo de nós. A Bofetada. Muito agradecida. Abre o microfone para a gente falar agora, né? E para aplaudir, né, gente? Vamos aplaudir! Maravilhoso. Maravilhoso! Incrível! Muito maravilhoso. Juliana, quanto tempo tem esse conto? A gente tem a primeira coleta dele, assim, registrado na história, faz 2000 anos. Era um conto que foi encontrado, assim, você tem outras variáveis, outras versões, né, pelo mundo, mas no Senegal, na região do Senegal, onde hoje é o Senegal, né? Escrito Mas para poderia o ter sido bolsonarismo. escrito aqui, né? Ele foi escrito para a gente, para o 21. Poderia ser escrito em qualquer lugar que... E esse não será o primeiro e nem será o último. O riso e a raiva. Eu acho ótima essa frase do início do conto, né? Esse não será o primeiro nem será o último. Pois é. Gil, eu já te ouvi contar esse conto acho que umas 3 vezes, pelo menos que eu me lembre. Em 3 situações diferentes, espaços diferentes, enfim. E é muito curioso, assim, porque toda vez que você começa, eu falo, já sei. Aí depois, assim, surgem elementos aí da contemporaneidade, né, do que a gente está vivendo, né? Foi o Temer uns anos atrás, né? Um grande tirano, um vampirão, não sei o quê. Então, assim, é muito interessante, porque toda vez você vem com esse dado da realidade cotidiana mesmo, né? A gente ri mesmo para não sofrer só da raiva, né? Mas é interessantíssimo tudo isso. As expressões aqui, né? A gente vai, o riso e a raiva a gente vivencia, né? Muito bom, muito bom. E são dois afetos muito potentes, né? Eu acho que o conto ele traduz a experiência humana, né? Essa experiência de que quando a gente está em estado de opressão, esses dois afetos estão o tempo inteiro com a gente, né? Veja os memes na internet, né? Essa ideia do riso, né? Vamos tirar um sarro, é tão patético, ao mesmo tempo é uma raiva que vem, né? Caramba, como assim? Como assim, né? Ontem a Cris postou, né? Cada vez que alguém elogia o Pazuello, morre uma fada. Mas é essa coisa, né? Que vem essa raiva e vem junto com isso vem também esse riso, né? Esses são duas armas potentes, né, para a gente, né? Também ficar só na raiva, né? Parece que isso não é um lugar possível. Moram na gente, né? E a gente vai sendo pego aqui, não, e olha, fascinante, porque, olha só, nesse liso aqui, né? Nessa lisura aqui, o Juliano conseguiu fazer uma performance tal, trouxe o corpo dele de tal forma que eu fui sendo arrebatada, a gente vai sendo arrebatada, você e a voz, e você vai embora. Então, olha que potente, que coisa forte, né? A Luísa quase bateu no computador. Quase bateu. Que ótimo. Eu que agradeço, Tininha. Acho que a gente só conta porque tem gente para ouvir, né? Porque o meu filho já falou que não quer mais que eu conte essa história, porque eu já contei umas 300 vezes para ele para dormir. Eu não faço filtro nas histórias, né? Outro dia eu li um continho do Kafka para ele. Ele falou assim: eu não entendi muito isso aí, não. Eu vou tentando, eu vou arriscando, entendeu? Eu vou arriscando. Ainda bem que ele é forte, né? Ainda bem que ele é forte. Ainda bem que ele fala essas coisas para mim, ele me enfrenta, assim, ele fala várias coisas, tipo, isso aí eu não gosto, não, isso aí não... É muito bom, essa ele não quer mais que eu conte. Mas nunca é a mesma, né? Assim, eu sinto que as histórias, a gente pode ouvir... Eu falo isso muito que a Emily fica rindo de mim, que toda vez que ela pergunta assim, eu vou contar essa história, a Tininha talvez saiba. Eu falo, não, porque eu nunca te escutei contar o que você vai contar agora. Então, é sempre novo, né?
Mas essa, de fato, eu não tinha nunca escutado nenhuma versão dela, e eu adorei, obrigada. Foi para o meu repertório agora, que é assim, né? É assim, é assim. É maravilhoso, é A maravilhoso. gente vai escutando, né, e vai buscando. Então, acho que tem aí uma coisa nessa história que é isso, né? Uma imagem para mim, é isso. Como é que a gente vai acabando com a tirania, né, também. Porque ela é uma ideia também de acabar, de ir produzindo essas figuras, né? A gente vai produzindo essas figuras, elas vão ganhando poder. Eu acho que tem uma coisa nessa história que é desconstruindo uma imagem, né? E colocando a tirania nesse lugar patético, né? Nesse lugar e que as pessoas é só rindo, é no instante que a gente ri, dá para ganhar uma consciência de que é patético, né? E, quer dizer, se a gente conseguisse fazer as pessoas rirem um pouco mais disso que está acontecendo, né? Não levar tanto a sério, não brigar tanto, é uma coisa que talvez eu esteja aprendendo muito tardiamente, né? Nesse processo, que é não falar mais. Ah, você pensa isso? Nossa, você pensa isso? Não, é tirar um porque aí a consciência vai vindo, né? Que é mesmo, né? Isso é patético. Não pode ser levado a sério, né? Então, e a gente leva muito a sério, quer dizer, eu levo muito, levava, agora essa barbárie não pode ser levada a sério, né? Mas sem perceber, a gente vai levando muito a sério, porque é sério, pronto. A gente não leva a sério porque a gente é bocó, a gente leva, quer dizer, porque a gente é bocó. É porque a gente é bocó que a gente leva a sério, justamente. Porque a gente é bocó. E porque a gente é bocó que a gente consegue também rir. Isso. E eu acho que talvez tenha aí uma pista na história, né? Para a gente ganhando essa consciência mais coletiva, mais partilhada, né? Gosto dela. Eu queria compartilhar. Outro dia eu estava escutando a Ana Maria Machado. Eu acho que essa ideia é uma ideia que eu já tinha escutado de outros, até mesmo de você, Juliano, mas eu gostei também do jeito que ela falou, das histórias, e ela falou, é um conjunto de repertório de aguentar a vida. E eu achei tão interessante esse aguentar a vida, a forma como ela falou, e eu senti isso agora, quando você estava contando, assim, que eu não conhecia, e eu, né, sendo mulher, sendo mãe, e principalmente, assim, uma mãe imigrante, né, assim, num país estrangeiro, eu sinto muita raiva e dou muita gargalhada de mim mesma, principalmente nas situações, assim. E como que essa história me deu esse chão, sabe? Ela fez isso, me deu esse repertório de aguentar a vida. Então, foi muito bom. Eu acho que as boas histórias fazem isso, porque a gente não à toa, né? A gente ainda tem fragmentos de nossa sociedade, né? As religiões são um resultado disso de alguma forma. Elas contam histórias, né? E eu acho que eu particularmente acho, né? Pessoal, bem particular. Eu acho que já é o momento que a gente já está bem empobrecido que nascem esses textos todos que são chamados sagrados. Quando as histórias já estão na decadência, né? Porque muito antes disso já tinha a história é contato com isso, com esse espanto para o mundo. A história é isso, né? Esse espantar com o mundo e tal. E aí as religiões vão sistematizando, vão se organizando e vão pegando essas sabedorias do Salomão, e que é genial, né? Cada vez mais que eu leio histórias do Salomão, histórias do Baltazar, eu tô assim louco com esse pedaço da África, assim, é um negócio fantástico, né? Eu em breve vou fazer alguma coisa com isso, porque assim é fantástico, assim a quantidade de saberes que tem nessas pessoas e que foram ali costurados de forma a organizar uma espécie de liturgia, né? E que, claro, fez sentido e faz sentido para muita gente, mas que muitas vezes a potência da história se perde num discurso que vai tentando dar uma legislação para aquela história, né? Eu acho que o grande barato da história é quando ela não tem a legislação sobre ela, né? Que é isso, cada um pensa o que quer, vai para onde quiser ir, e ninguém legisla sobre aquilo que a gente está ouvindo, né? E às vezes a religião faz isso um pouco, né? Não sei, eu sou uma pessoa religiosa, então eu sei disso em mim, né? Tem horas que algumas histórias eu acho que elas se prendem, aí eu saio fora de lá e falo, tá bom, fica aí com a tua lei, aí isso aí não tá me pegando, não. Eu continuo tendo a minha relação aqui, mas esse trem aí não me faz sentido nenhum, tá muita legislação sobre a fábula. Eu quero a fábula só, tá bom para mim, né?
porque eu acho que essas legislações também ajudam a gente a fazer fim de mundo, né? Porque aquela velha máxima que minha avó, que era semiágrafa, que eu aprendi com o Paulo Freire, isso, né? Ela não é analfabeta, ela dizia, né? Ela dizia isso muito forte, assim, muito contundentemente, assim, né? De que a gente vai à religião, porque ela era tipo ateia, e ela dizia, não acreditava em nada. E ela dizia assim, é boa a religião porque ela te dá esperança, depois ela te dá o desespero. Não, primeiro ela te dá o desespero, depois ela te dá... Não, primeiro ela ficava fazendo esse jogo com as palavras, né? Então, tem um lugar aí da legislação sobre os nossos afetos, né? Os nossos pavores e tal. E que eu acho que a história, ela tem isso, né? Porque ela vai lidar com essas emoções que transbordam em nós, mas ela não legisla, né? Ela não tenta dizer o que é isso, né? Ela vai deixando para a gente a história quando ela acontece, né? Vai deixando para a gente ir acomodando com o tempo da gente. Você ia falar alguma coisa, Lu? Eu ia falar que as histórias, assim, elas não têm a pretensão, elas tocam, elas mexem com a gente, justamente quando elas não têm a pretensão de ser universal, que é isso, de virar uma lei universal. Quando você falou legisla, me lembrou isso. E aí eu pensei a minha relação com a Bíblia sagrada dos cristãos, e pergunta, dos cristãos? Olha a minha dúvida! A Bíblia, eu já tive várias relações com ela, sou bem ignorante dela, mas já tive várias relações. Dela vir como esse pacote de leis que você não quer nem saber, Deus me livre, não quer nem saber. E aí, ou então, quando um leitor ou outro, né, um contador de história ou outro, te conta uma história da Bíblia, que você fala, nossa, que interessante, né? Essa história, tal. Então, a relação, o que fazem com as histórias, né? O que fazem e como fazem, como nos convidam para algumas histórias, nos afastam das histórias, ou dessa emoção que você trouxe hoje, você arrastou a gente aqui. Então, como é, né? Como é forte isso, né? E eu sempre gosto de contar uma coisa que é meio bizarra. Eu não sei até que hora nós vamos, porque eu preparei um monte de coisa aqui, mas eu também não sei que hora que a gente vai. Oba! A gente iria até 9h30, porque seriam 2 horas, 1h30, você que manda. Então ótimo. Você não, a que gente manda, a manda. Não, a roda que gente manda manda. para fazer sentido para a gente. Mas eu me lembrei agora que eu fui educado por muitas mulheres, né? Muitas que cuidavam de mim ali, porque minha mãe trabalhava e era um monte de tia que morava perto. Todas já faleceram. E eu gosto sempre de contar essas histórias porque uma delas eu estava em Barcelona, então eu não consegui viver esse luto assim, né, da presença, mas 2 delas eu pude fazer tudo, né, inclusive uma no período da Covid, que quando eu digo tudo, é tudo mesmo, ir lá, vestir, maquiar, colocar no caixão, fazer meu rito, falar o que eu queria, e essas coisas que eu acho que são impressionantemente lindas, assim, eu guardo essas memórias e falo publicamente, porque eu acho que elas ajudam a gente não colocar essas ideias de fim de mundo, né? Não tem fim ali, né? Essas relações, elas criam uma relação muito, para mim, né? Muito fortes, assim, muito vitais, né? E essas mulheres que me criaram meus irmãos também, né? Porque ficava todo mundo muito perto, todo mundo, família bem italiana, muito passional, né? Uma delas, todas morreram muito velhas, muito velhinhas, né? E aí elas falavam assim à tarde, então era sempre 2 movimentos. De manhã todas elas se amavam, tomavam café junto, e à tarde elas passavam na minha mãe quando ela estava voltando do trabalho e perguntavam: Lena, eu chamava minha mãe de Lena, minha mãe chama Marilene. Lena, você vai querer pão? Que elas iam até a padaria italiana para comprar o pão italiano para ela, que era todo um ritual todo dia, 5h pouco da tarde. E a minha mãe gritava: não, agora não, compra sim. Então tinha tudo sempre a mesma liturgia, assim, né?
primeiro tinha que brigar para depois, então compra sim, para dizer, tá, faz, eu te faço esse favor para você ir comprar meu pão. Era sempre essa ideia, né? E aí elas voltavam da padaria e era dramático, e era todo dia a mesma coisa, a mesma cena. Eu vou arrebentar sua cabeça, eu vou espremer sua cabeça na parede, eu vou fazer o cérebro escorrer o sangue, sabe? E tinha uma coisa, tudo para fora. Eu, quando elas foram envelhecendo e eu fui tendo noção disso, eu falava, essas minhas tias não têm subjetividade, é tudo objetividade. Porque não tem mundo subjetivo, é tudo para fora, né? E assim, nunca vi elas doentes, né? Elas eram sempre muito vitais, né? Elas não pegavam uma gripe, né? Então era tudo essa intensidade. Mas por que eu estou contando isso? Porque uma delas, que é a tia Maria, que eu chamava de Mariquinha, ela costurava, que foi a única que não foi trabalhar na tecelagem, porque todas trabalhavam na tecelagem, minhas histórias eram sempre histórias da tecelagem, da coisa que escapava, da mulher que beijou outra mulher atrás da máquina, do fulano que casou com a fulana, e era tudo história da fábrica. Então eu tinha essas imaginadas da fábrica. A fábrica de tecelagem, para mim, do Gasparian, era, para mim, eu queria entrar naquela fábrica, meu sonho era ir conhecer a fábrica, porque a fábrica tinha, né? Mas eu não tinha irmãos Green, eu não tinha cachinhos dourados, eu não sabia nada disso, sabia que isso existia. Branca de Neve eu fui conhecer lá na Disney quando passou na sessão da tarde, né? Não sabia nada, sabe? Não tinha noção de contos de fadas, porque minhas histórias eram essas aí. E tinha uma que eu gostava muito, que era assim, a minha tia Maria costurava e iam muitas madames lá da Moca tirar os moldes e tal, e tinha aquelas mesas assim, aquelas tábuas grandes, com um monte de giz azul e tal, e ela, depois que fazia o corte, caíam muitos fiapos e muitos trapos, muitos, como fala, retalhos no tecido. E aí eu ficava ali embaixo e ficava brincando com o carrinho, fazia montanha, como se eu estivesse brincando num tanque de areia. Eu tenho essa imagem, né? E o rádio ficava ligado, o rádio passava Paulo Lopes, era um radialista. E dentro do Paulo Lopes, do programa do Paulo Lopes, tinha uma coisa que era o Gil Gomes, que depois, anos mais tarde, eu fui entender que era um sanguinário, imprensa marrom, um sensacionalista, fui entender isso depois, mas eu adorava, porque tinha uma coisa que eu acho que ele me ensinou hoje, cada dia mais que eu vou ficando mais velho, eu vou, caramba, a voz que eu mais escuto é do Gil Gomes em mim, que era uma coisa assim, né? Ela, ela estava ali, ela com aquele vestido, o vestido que acompanhava a canela, ela que tinha o vestido de bolinhas roxas, as bolinhas pulavam nos olhos dele, ele olhava para o vestido, ela, ele se aproximava, ele tinha as mãos descascadas, as unhas muito grandes, a calça era de sino, ela gritava, a mãe que estava na sala dizia, filha, o que está acontecendo? Então, assim, eu estou brincando com isso, porque era de um detalhismo, era de uma preciosidade descritiva. Então, às vezes, também acho que esse discurso muito intelectualizado de que existe um lugar, que existe o lugar do saber, o lugar que isso é prejudicial, que isso vai fazer mal, que isso é indústria cultural. Então, para a gente também desconstruir essas coisas e entender que o que tem ali de afeto circulando e de que isso também pode dar uma acabadinha com o processo da nossa relação de não tornar esse mundo um inferno, porque também ficar pensando o tempo inteiro nessas coisas como só coisas que agarram no corpo e estão pegando tua cabeça e querendo dizer que você tem que ir para um lado, também é torturante, né? Também de uma certa forma, um lugar de tornar o mundo um inferno, o tempo inteiro achar que a gente vai dar conta pelas ideias de resolver o mundo, né? Falo tudo isso de experiência própria, viu, minha gente? Estou contando aqui um relato de confissão. Então, tenho voltado a essas imagens e entendido, caramba, que grande narrador de história, porque ele me deu imagens, né? Ele tinha a capacidade de fazer a gente ver. Eu não posso agora entender se eram histórias que, como fala, inflacionaram a minha vontade de matar ou a minha vontade de odiar, sei lá o quê. Posso até considerar, mas acho que pela minha trajetória nunca tive vontade de matar ninguém ou de escalpelar ninguém. Eu tampouco tive vontade de seguir essa ideia sensacionalista na vida. Mas eu acho que tem esses tons, né, que
que são os nossos narradores, as nossas narradoras, que não são homogêneos, que não são figuras idealizadas da vovozinha, do papaizinho, da mamãezinha, né? Mas que podem estar diluídos, né? E que podem ajudar a gente a compor uma imagem de fazer mundo, né? E de não, mais uma vez, não tenho isso, então a falta de, não, buracão abre aqui, né? Eu não tenho isso, abre aquele buracão, puxa, não tive isso na minha vida, e aí vai aquele buracão, e a gente esquece dessas potências fractais, né, que estavam na vida de todo mundo, né, na vida de todo mundo, não é de alguns, inclusive daqueles que a gente tem a imagem como desprovidos, né, também está lá, um monte de coisa acontecendo, e um monte de gente entrando pelos poros, né. Falei mais que o homem da cobra, palavras da salvação, graças a Deus. Uma das formas que eu tenho pensado eu tô morrendo de rir aqui. Conta essa história. Alguém se abre para alguma delas? Vem uma memória, alguma coisa? Que acho que isso é legal, né? A gente pensar se teve alguma coisa que parecia. Eu acabei de escrever aí, assim, que eu também cresci sem os contos de fada, né? Ouvindo as histórias. A minha avó teve 13 filhos vivos. Ela teve 18, 5. Ela perdeu, ela criou 13. Uma mulher, que foi minha mãe, 11 homens e a última, uma mulher. Então, são mais de uma casa, numa fazenda no meio do nada, né? E eu cresci ouvindo as histórias desses tios em volta de uma roda ao pé do fogão a lenha. E isso, assim, né? Esse era o repertório. E é isso, assim, que é o detalhe, e que, assim, eu perdia muito das histórias. Eu agora estou fazendo uma coisa, não sei, eu vou contar rapidinho, mas durante essa pandemia, a família está toda no Brasil, todo mundo na roça, muita gente ainda na roça. Eu estou fazendo encontros da família, eu consegui convencer os tios, todo mundo, de que era importante a gente fazer encontros em que todos pudessem contar essas histórias de novo, como se fosse uma roda pelo Zoom. E aí, no domingo, a gente faz à tarde, e os tios, de novo, contando as histórias como eu tinha lá quando eu era criança. E esse repertório que não é... Porque as histórias não foram feitas para ser para criança, para adulto, né? Assim, elas não foram categorizadas. E aí, agora a gente começou essa... eu vou falar pedagogização, talvez, né? É uma palavra talvez que não esteja sendo bem usada aqui, mas que a gente está... sonegando muito, eu acho, as crianças. Eu achei tão interessante, Juliana, você falar que você lê essas coisas para o seu filho, porque eu acho que é uma prática importante, né? Porque, assim, a criança vai dar conta do que ele der conta. O que ele não der conta, ele não vai dar conta, entendeu? Então, e ele vai processar, de alguma forma. Mas, assim, dá tudo, né? Para que ficar dando as migalhinhas se a gente tem um pão inteiro, sabe? Então... a sua fala me motivou assim, a falar isso. Não sei muito bem se era isso que você estava perguntando, mas desculpa. Eu também não sei o que eu estou perguntando. O melhor de tudo é isso. Então, estamos todo mundo sem saber, e isso é maravilhoso. E eu me lembro, sabe isso que você está falando da sonegação? Eu me lembro quando a Luísa me contou, eu acho que ela era minha professora ainda na graduação, que a Laura, porque eu contei de um filme, falei, nossa, aquele estudante que está querendo impressionar a professora, né? Falei de um filme que eu amava, um filme que eu amava, que era um filme iraniano, que chamava A Maçã e tal. E aí falei para ela, ela falou, minha filha adora filme iraniano, porque eu e meu marido levamos ela quando ela tinha 12 anos no cinema. E ela adorou, né? E eu nunca me esqueci dessa imagem, né? E depois conheci a Laura, e ficamos todos amigos e tudo. Mas eu me lembro dessa imagem do tipo natural, né? Essa naturalidade que eu acho que é muito difícil no mundo em que as coisas estão muito legisladas. Volto lá à legislação, né? Então, acho que tem muito dessas ideias que vão se firmando, né? E que eu sintetizei aqui no nosso encontro como ideias do fim do mundo, mas porque é isso, né? Tudo é o fim do mundo, né? Tudo é o fim do mundo. Tudo muito, tudo é difícil, tudo é para ser um inferno. É tudo para a gente viver uma vida de inferno. Então, tudo né? Porque tudo está legislado, então como é que vai ser bom? Como é que vai ser bom uma coisa, gente? Como é que vai ser bom? É quase como se fosse um pecado. Se você tiver... virou assim um negócio meio que constrangedor dizer que
tudo legal, né? Que é isso aí, vamos aí. Isso, você tem que ter um constrangimento para dizer isso, né? O grande sinal dos nossos tempos é a escatologia, é dizer que é um inferno, e esse que é o grande lance, porque claro que tem, claro que isso é real, mas não precisa ser. Essa é a frase, esse é o pulo do gato do Ailton Krenak. Ninguém está dizendo que não é, mas não precisa ser. Eu acho que esse é o pulo do gato. Não precisa ser. Isso não é preciso, isso não é justo. Não é preciso, né? O bom, o preciso e justo. O preciso e justo. Eu lembrei que a Laura, essa menina que a gente obrigava, segundo ela, a ver filme iraniano, ela, um dia fazendo assim, recentemente, já com seus 34 anos, fazendo uma crítica, assim, eu olhando para ela analisando aqui, ali, contando uma história. Eu falei, nossa, Laura, de onde você tirou tantos elementos? De onde você tirou toda a sua imaginação para fazer essa crítica? Ela, vai ver que é porque você me levava a ver filme iraniano quando eu tinha 12 anos. Matando a pau, assim. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Mas, Juliano, eu queria... não sei, eu quero dizer que eu gosto, não quero, eu quero reforçar. Eu quero dizer que eu gosto dessa ideia de que é o inferno, mas não precisa ser. É muita imaginação, a gente precisa de muito exercício entre nós, de muito encontro, de muito fortalecimento, de trocar muitas histórias, como a gente está fazendo aqui, ouvirmos as experiências todas nossas, né? A gente tem falado aí, né? Como é que a gente está vivendo o maravilhamento e o deserto que a gente está vivendo, né? Mas a gente está vivendo tantos encontros assim como esse, tantos, que eu acho que essa é também a grande dica, a grande, né? Como nós nos encontramos para contar nossas histórias e com isso sei lá, intensificar nossa imaginação, ampliar nossa imaginação para poder afirmar esse não precisa ser, não precisa ser, né? Não precisa ser, porque senão vai nos restar só a salvação lá com as virgens lá do outro lado, lá aqui é o inferno, e só depois da morte é que a gente vai ter o paraíso, né? Então, essa é contada também. E junto com isso, né, Lu, quando a gente fala deserto e maravilhamento, também não dicotomizar mais, porque eu acho que quando o Ailton diz o rio, quando a gente para de contar dele, a alma desaparece, e essa relação, né? Ficou deserto justamente porque a gente não apostou no maravilhoso, né? Justamente porque o caminho que a gente pegou foi o caminho de desertificação, né? Ele é um caminho escolhido, porque também é escolhido. Ele é escolhido em cada escolha, né? Ele não é escolhido por uma pessoa, ele é escolhido a cada escolha. Eu até nem estou usando mais essa palavra escolha, porque para mim ela não faz sentido nenhum mais. Mas acho que por cada decisão, né? Por cada decisão. Decidir estar aqui, decidir estar ali, decidir fazer isso, decidir... uma coisa que eu tenho pensado, né? Será que, de fato, todas as minhas decisões são para reduzir as desigualdades? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Eu escrevi aqui na parede. Escrevi aqui na parede. Será que são todas ou algumas? Então, se são algumas, alguma coisa está esquisita, né? Então, sabe, assim, quando você começa a se questionar em vários pontos, né? Em vários pontos, assim. Então, porque também isso é desertificar, isso também é, de alguma forma, trazer algum deserto, né? É isso, você vai tirando maravilhoso, porque se eu estou, de fato, posicionado nessa ideia da redução, né? Não estou dizendo para minha geração não vai ver, talvez a geração do meu filho não vai ver, enfim, são coisas de centenas de anos.
muito provavelmente, a quantidade de abismo que a gente tem nesse país, nessa América Latina, sobretudo. Mas alguma coisa sobre ser maravilhoso, essa nossa travessia, dá para fazer, né? Eu acho que quando a gente falou do professor Paulo Freire aí, o que ele fez? Ele é uma pessoa igual a gente. O que ele fez que ele continua sendo lembrado? Qual foram os... A gente não pode aprender com essa galera? Sim. Por que a gente continua citando essas pessoas? Né? O que é isso? O que tem nesse gesto? O que tem nesse... Então, acho que, assim, não dá mais para achar bonito as pessoas, sabe assim? Ah, é tão bonita a Luísa, ela faz coisa tão bonita. Então, eu acho que não dá mais. Eu acho, né? Não dá mais, entendeu? Vamos ser bonito que nem a Luísa, tá bom assim, entendeu? Então, se a gente acha a Luísa bonita, Luísa, o que você tá fazendo aí para ser bonita? Vamos lá, ensina nós. E vamos ser bonita que nem a Luísa, entendeu? Sei lá, tô brincando aqui, mas para dizer, eu acho que o maravilhoso tem a ver com isso, percorrer o caminho. O Mandela tinha uma frase maravilhosa, eu li a biografia dele agora, e uma das frases que ele repetia sempre era assim: nós não temos medo da nossa sombra. Isso é uma ideia equivocada, porque a gente diz que tem medo da nossa sombra, que vai fazer psicanálise para tirar. A gente tem medo da nossa luz, porque se a gente soubesse a potência que a gente tem medo disso que a gente pode ser. A gente morre de medo. A gente morre de medo de ser alguém que pode fazer alguma coisa no mundo. E ele fala isso muitas vezes na biografia dele, muitas vezes. Assim, ele vai dizendo, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo porque eu sei que se eu chegar ali eu vou ter que fazer, eu vou fazer, né? Se eu chegar ali eu vou fazer, que é isso. Então a gente morre de medo dessa luz, né? Quer dizer, o Mandela dizendo, né? Então acho que tem uma coisa do maravilhoso aí a perseguir, né? Juliano. Nossa! Ai. Oba, quem vem? Quem está vindo aí? Quando ele fala dessa coisa da gente ter medo da nossa luz, e veio tão forte essa coisa do... eu acho que veio forte essa coisa do Freire, do local para o global, dos círculos de leitura, do saber popular, da dona Maria, que teve no encontro passado aqui, né? Quem estava aqui no encontro passado, o professor Fernando trouxe a Dona Maria, que era uma mulher, uma poetisa da comunidade lá de São Tomé, onde ele consegue estabelecer o diálogo para um trabalho com arte, teatro, cultura popular, né, escutando as histórias da Dona Maria, né? Então, acho que quando você traz essa coisa de que nós temos medo da nossa luz, veio muito forte essa mulher, né, que foi capaz de dar essa bofetada, porque ela não teve medo da luz dela. E o quanto é um exercício para a gente, né, fazer isso, né, e eu me coloco aí também, porque a gente vai se contaminando, né, por exemplo, assistindo ontem a CPI, né, como é difícil fazer esse exercício, e para mim é mesmo, de colocar com humor, assim, cada vez que o Pazuello fala, morre uma fada, né? Então, imaginar alguma coisa assim, porque você olha e, assim, o sentimento que eu tinha ontem era de muita raiva. Então, eu estou aqui declarando isso, né? Porque eu falava, meu Deus, não é possível isso, né? E, ao mesmo tempo, é tão patético que promove o riso, né? Então, esse misto, mas acho que essa força revolucionária está nessa mulher, está na Dona Maria, né, que veio no encontro passado, e está nessa mulher dessa história, né, que foi capaz de pegar a mão e falar, olha, a minha mão foi com a minha mão, ou foi o teu rosto, né? Então, quer dizer, aonde está a força dela e, assim, como como a gente precisa desses coletivos, né? Desses encontros, das histórias para fabular e poder imaginar, né? Possibilidades de não ter medo da luz, possibilidades de não ter medo da luz, né? Porque eu acho que é isso, esse é o desafio, né?
E também esse medo da luz eu achei interessante. Nossa, que bom que você trouxe. Que eu lembrei, sabe, de uma expressão que é assim, não quero nem saber. Não, meu Deus do céu, não, isso aí eu não quero nem saber. Eu vi esse medo aí, nesse querer saber. Eu vi o medo de querer saber. Enfim, sabendo, você tem que tomar uma atitude, né? Estou sabendo, agora tem que tomar uma atitude, então não quero nem saber. E talvez isso, né? Descobrir o que vem daí, porque isso também é assustador na gente, né? Sim. Isso é assustador. O que vem daí? Toda vez que a gente tem que enfrentar um negócio, né? Acho que a gente já tem idade, todo mundo que está aqui para isso, né? Aparece a tal coisa lá. Vai aparecer na vida de todo mundo a tal coisa. Aparece com a tal coisa lá, sei lá qual coisa é essa. E aí ela revela pra gente. Às vezes a gente provoca essa coisa acontecer, né? Eu acho que as histórias fazem isso. Elas fazem pequenas ginásticas com a nossa... Eu gostei muito que a Lu falou da imaginação, porque é um músculo, né? É um músculo. Não tem, assim, gente que não imagina e gente que imagina. Não tem. Tem gente que brinca mais disso, tem gente que brinca menos. É tipo um bíceps. Tem gente que faz bastante, mexe lá e tá desenvolvido. Tem gente que não tá, é isso. Mas tá lá o músculo. É só mexer nele, né? Não tem... Porque isso também é uma soberba, né? Isso também é uma ideia soberba, essa ideia de que alguns têm a imaginação, outros não têm imaginação empobrecida. Não. É isso, não tá brincando disso aí, tem que brincar mais disso aí. E isso eu acho que uma boa ginástica para esse músculo são as histórias, né? Sejam elas de qual natureza for, porque elas convocam na gente esse movimento, né? É um negócio, é muito louco, porque eu não estou mais só imaginando a história que estão me contando, eu já estou projetando a minha, e aí já começa uma mistura, eu já não sei mais o que eu estou ouvindo, o que é que estão contando, ou se eu estou ouvindo as minhas coisas, e aí esse barato dessa, né? Pensei em contar mais uma, não sei se alguém quer falar alguma coisa, porque aí fica com mais uma, né? Pode ser? Mais uma. Conta. Vou contar mais uma. Queremos. Eu acho que a Fernanda, Queremos. todas as histórias que eu conto, a Fernanda já ouviu todas, porque ela vai em muitos lugares que eu conto história. Então eu peço desculpa sempre a ela primeiro, tá bom, Fernanda? É isso, eu só tenho 3, 4 histórias, brincadeira. Até que eu tenho mais algumas, mas eu conto algumas que eu conto bastante, né? Você sabe disso. Para! Então, Não foi uma crítica, pelo contrário. Sabe o... você entendeu, vai. Eu entendi. Só dizendo que eu vou contar mais uma que você conhece. Então, eu vou lá. É fã-clube. A Fernanda é seguidora. A Fernanda é minha claque, né, que chama, né? Ela vai me ajudar nos lugares. Eu vou de novo tocar, porque como eu aprendi a tocar, eu agora tô tocando, tá bom? Então, vou lá. A Castelã vagueava o seu olhar no salão principal do palácio. O seu pai, o rei? Minha filha? Por que está assim hoje, minha filha? Pai meu, eu estava andando com a dama hoje pela manhã e nós fomos nos afastando assim do palácio e nós chegamos perto de uma comunidade, um lugar em que haviam muitas casas e um homem, meu pai meu, um homem, ele abria os sulcos na terra e colocava sementes. Eu olhei para a mão dele. Eu acho que eu me apaixonei, meu pai. Ah, é? Um homem? Comunidade? Plantar? Que bom, minha filha. Muito bom. Muito bom. No dia seguinte, o rei pediu que um dos servos fosse atrás do homem e que lhe cortasse a cabeça e arremessasse o corpo no mar. E foi o que ele fez. Pela manhã, quando a Castelã estava no desjejum, a dama, numa ponta, em pé, ao lado da Castelã, o rei diz: minha filha, fui atrás do seu amor.
servo. O servo entrou com uma bandeja de prata e com uma cloche, também de prata. Minha filha, aqui está o seu amor. E tirou a cloche. Lá estava a cabeça, com os olhos abertos. A Castelã levantou, pegou a cabeça, colocou no peito e saiu correndo pelos corredores do palácio. Foi subindo aquelas escadarias e os corredores, e passando pelos corredores, entrou no seu quarto, fechou o ferrolho, deitou na cama e acostou a cabeça. Acostou a cabeça assim no travesseiro, deitou do lado. E depois de algum tempo começou a conversar com a cabeça. E passando as mãos assim, lento, na cabeça, foi perguntando coisas para a cabeça, e a cabeça foi respondendo. E eles foram conversando, e foram conversando, e conversaram, e conversaram. Mas no final da tarde, a Castelã disse para descansarem, porque ela já estava exausta. E a cabeça deu um suspiro, e ela disse, você não pode descansar? E a cabeça disse, não, eu não posso descansar. Porque antes do seu pai arrancar o meu corpo e jogar no mar, eu estava terminando a plantação. E se eu não plantar aquelas sementes, eu não vou conseguir descansar. A Castelã ficou um pouco aturdida, depois ela disse, não, eu vou lá. Foi até o quarto da dama, que não ligava nada, isso porque a mãe falecera quando ela era criança. Então a dama, uma senhora já de muitas experiências, sempre acompanhava em tudo o que a Castelã queria. E ela lhe contou, a Castelã pediu para ela colocar umas galochas, um sobretudo, para que o pai não desconfiasse, e também amarrasse o vestido, para que não ficasse ali cheio de barro. E foram cavalgando até o lugar, encontraram o lugar, de fato, os sulcos da terra estavam abertos. Elas foram até o celeiro, onde a cabeça havia dito que estavam as sementes, e plantaram, trabalharam, plantaram todas as sementes e fecharam a terra. Depois voltaram. A Castelã viu que uma ponta do vestido estava um pouco sujo, a dama limpou, levou um tempo tirando todo aquele barro da borda do vestido, depois ela voltou para o quarto. Voltou para o aposento, fechou com o ferrolho e disse para a cabeça, muito suada, cansada, consegui, acho que plantei todas as sementes. Agora você pode descansar. E a cabeça soltou um suspiro e disse, não, eu não posso descansar. Porque antes do seu pai cortar minha cabeça e arremessar meu corpo no mar, eu deveria arrebanhar todas as ovelhas. Eu não posso deixar com que elas fiquem soltas. O meu povo precisa das ovelhas. Então, a Castelã não hesitou. Ela já estava ali, naquele espaço de cansaço e suor, e correu de novo ao quarto da dama, que estava exausta. O quê, minha filha? O quê? O quê? Tá bom. Eu vou. E foram. Arrebanharam todas as ovelhas, voltaram para o quarto, e mais uma vez a cabeça disse que não podiam descansar, porque naquela ventania o terreno precisava ser rastelado, porque senão as sementes não brotariam. E mais uma vez elas foram até lá, rastelaram, já era início da madrugada, elas voltaram para casa, e a dama teve que limpar ainda mais o vestido, porque havia começado uma garoa. Bom, ela entrou no quarto, fechou o ferrolho e perguntou para a cabeça, agora sim, já numa entrada de uma madrugada, poderiam descansar. E a cabeça disse, sim, agora sim, a gente pode descansar. Mas eu queria te pedir uma última coisa, já que você olhou para os meus olhos. E eu também te vi. Será que você pode devolver a minha cabeça para o rio? E deixar que ele leve a minha cabeça até o meu corpo lá no mar? É a última coisa que eu te peço. A Castelã, que já tinha entendido o que era para ser feito, lembrou que ela era muito pequena quando a mãe tinha morrido. Mas ela lembrou de uma coisa, que antes de morrer, a mãe lhe dera um pacote. E ali, um tecido, uma espécie de um linho branco, e que ela disse, minha filha, o mais importante momento da sua vida, use. Ela lembrou e vasculhou o quarto todo, vasculhou e encontrou
o pacotinho. Lá, um linho branco. A Castela não hesitou, colocou o linho sobre a cama, colocou a cabeça e foi assim, enfaixando aquela cabeça com muito cuidado, que de branco foi ficando rosado, vermelho. Ela colocou bem perto do peito, pegou uma atadura, atou a cabeça bem atada no peito. Depois ela colocou um sobretudo, umas galochas, e foi caminhando pelo corredor, muito assustada, porque o rei não podia vê-la. Já era madrugada. Bateu com cuidado no quarto da dama, que na hora levantou. O que foi, minha filha? Dama, preciso achar o rio. O que, minha filha? Não pergunta nada. Foram juntas, já estava muito noite, muito tarde, e aqueles passos na madeira do palácio, foram ficando como ruídos altos e foram acordando. Minha filha, o que fazes essa hora da noite? Já estavam quase saindo do palácio. A menina, a castelã, de costas para o pai. A dama se virou. E a menina só pensou numa coisa. A menina só pensou numa coisa. Pai meu, de costas para o rei. Pai meu, depois de tudo que aconteceu, eu não estou conseguindo dormir. E eu conversei com a dama, e eu preparei um pouco de comida, e eu gostaria de dar comida aos pobres. O senhor me autoriza? Deixa eu levar esse pão para os pobres. Os reis adoram dar comida para os pobres. Os reis dormem leves quando dão comidas aos pobres. Ah, minha filha, dar comida aos pobres, vai, menina, não sabe nada da vida. Vai, dama, olho nela, hein? Sim, senhor. E as duas, cada uma no seu cavalo, foram. E era longe o rio. E começou aquela tempestade, já não era mais uma garoa, aquela tempestade, as duas no cavalo foram. Depois de muito tempo chegaram no leito do rio. A dama não desceu do cavalo. Vai, minha filha, vai rápido. Essa chuva não vai dar trégua. A castelã desceu do cavalo, foi descendo o barranco do rio e chegou lá no leito, foi desatando, pegou a cabeça, olhou para os olhos, abaixando um pouco do tecido. Depois foi deslindando aquele tecido já avermelhado, jogou no chão, pegou a cabeça, deu um beijo na testa e disse: vai. E deitou a cabeça no rio. E a cabeça foi. Depois ela, na tempestade, foi subindo ali no barranco, já estava toda suja, aquela água. Dama! Ela gritava, porque aquele barulho da chuva já não dá mais para ouvir. Dama, pode voltar! Volta! Eu não volto. Eu vou até o mar. Minha filha, você é louca. Se o rio é longe, o mar é impossível. Não, eu vou até o mar encontrar meu amor de corpo inteiro. Não, minha filha, isso é uma loucura. O mar é muito longe. O mar é o mar. A distância entre o rio e o mar é medida pelo meu querer. Eu quero. Ela subiu no cavalo e foi-se. Longe com o meu querer, Marina Colasanti. E eu não conhecia essa, tá, Juliana? Fernanda, que ótimo! A Nath e adoro conhecia. Marina Colasanti. Não, a Nath conhecia, Já tinha contado. Eu não conhecia. Maravilhosa. Eu conhecia, mas eu não conhecia com as reações da Luísa.
Muito bom, muito bom. É outra história com as reações da Luísa. Muito bom. É? Com as suas reações, a história vira outra. Eu falei que eu conhecia, mas não com as suas reações. Ai, eu sinto tudo aqui, sinto medo, sinto frio, sinto a cabeça, eu vou atrás da cabeça. Eu também. Eu penso muito nessa história, assim. Fala, Eleni, fala lá. Que ótimo. Eu ia falar isso, é impressionante, né? Como a gente sente, você contando é uma delícia, né? E vai e viver, assim, eu me sinto um pouco mais, sabe, uma criança que você vai entrando e nessa, né? É muito bom histórias, né? E essa, como é um músculo a ser desenvolvido mesmo, né? A questão da fantasia e precisa trabalhar, mexer muito, né? Porque faz parte, eu sinto que eu tenho muito isso. Ele anda tão parado, muito parado, muito parado. Acho que todos nós, né, nessa pandemia, precisa A gente mesmo. está com fome, né? A gente está com fome. E a história traz a gente para um momento de suspensão tão necessário, né? E eu fiquei pensando muito nisso que você falou, Luísa, que eu não conhecia a organização de vocês, né? E aí recebi ontem, eu acho, hoje, né, o convite pela Casa Tombada de que aconteceria. E claro que há essa parte, né, assim, do que é a missão de vocês, né, com isso, o que vocês querem, mas a oportunidade de matar a minha fome de poder estar aqui, né, e de escutar o Juliano contar histórias e de poder encontrar pessoas que pensaram numa coisa que eu achei que era muito interessante. Então, isso, né, isso também era enorme para mim. Então, assim, é muito... deixa a gente pisado mesmo no chão, assim, sabe? Não estou sabendo falar a palavra, mas, assim, dá uma na gente que nessas... Hoje, não sei porque eu escrevi, quando eu acordei, eu escrevi essa frase, assim, de que a beleza e a importância da vida está no pequenininho dela, né? Assim, nessas que é enorme, né? Isso aqui é enorme, mas é nesse detalhe. Então, eu fico só querendo agradecer de novo. Obrigada. Fofa! E acho que você pegou um fio de meada bem que vinha, porque eu, a Silvana e a Nath, quando a gente estava, que a Nath estava junto, ela é cúmplice também. A gente estava desenhando como seria, como não seria, e caiu essa ficha do matar a nossa fome. A gente tinha, eu acho que uma vontade que o Juliano, acho que isso acabou explicitando aqui também, que não era só essa contribuição, mas a gente queria, acho que, manter vivo, me corrijam, hein, meninas? Estou falando de um sentimento que rolou ali entre nós, que eu acho que o Juliano explicitou. Essa nossa fome, parte da nossa fome, para manter vivo esse nosso combate contra a desigualdade. A gente não queria que fosse uma ação e ponto, assim, uma ação de caridade, uma ação tipo Criança Esperança. A gente queria que fosse manter na gente isso, essa chama, despertar na gente essa força para a gente continuar em cada decisão lutando contra a desigualdade. Eu achei muito boa a frase que Juliano trouxe, essa história que ele trouxe da decisão permanente contra a desigualdade. Não é, meninas?
Nath e Eu Silvana? acho que Pode era ser? isso. Pode ser? Eu acho que era isso, mas eu acho que era também, assim, aquilo que ajudou a gente a se sustentar durante a quarentena, esse 1 ano de quarentena, a gente queria compartilhar com outras pessoas, com uma grande pretensão de que eram coisas muito legais, que a gente Maravilhosas. tentar Maravilhosas. dividir com alguém também aquilo que foi remédio, que foi cura para a gente durante a quarentena, ver se curava mais alguém também. Perfeito. Né? Nesse sentido de pretensão. Eu acho que, desculpa, gente, mas a Ruth abriu a câmera e ela tá com a filhinha dela. Eu acho que a filhinha dela tá querendo falar alguma coisa, porque eu já ouvi a voz da Laurinha algumas vezes. Ai, que delícia! Vamos ouvir a Ruth, Laurinha. a Laura tá aí? Aí ela. Uma coisa importante de coração. É mesmo? O quê? Uma coisa importante que é da nossa vida. O que é? A Laurinha é minha maior companheira de quarentena, né, Laura? Só? É mesmo? Laura estava ouvindo as histórias também. Às vezes, nas reuniões para os professores, eu começava a reunião contando história, aí ela abriu o microfone e falava, não gostei dessa história. O feedback mais honesto, né, Nath? Mais honesto, o melhor feedback de todos. Ajuda muito a gente. A gente está vivendo um momento honestidade aqui, né? Porque a Natália foi dizendo, né? Olha, no final, né? Tem horas que hoje eu estava falando com a Márcia, a gente estava juntas num período do dia, a gente se encontrou fazendo visita para minha mãe, né? E lá na casa da mamãe. E aí eu fiquei pensando, né? E a gente estava falando dessa coisa da dificuldade. Aí eu fiquei pensando nesse momento assim, honestidade que a Natália fala, né? Olha, a gente quer dividir o que fortaleceu a gente, né? A gente e ao mesmo tempo eu falava para ela assim, olha, tem alguns momentos que está tão difícil, o que me fortalece são esses grupos, né? Esses encontros nossos. Então, assim, tem horas que eu falo, gente, né? Por isso que solidariedade não dava para chamar, né? Porque, na verdade, às vezes eu fico pensando que é um movimento. E aí, ouvindo, Juliano, você contar as histórias, eu vou confessar aqui, eu fiquei com uma inveja do Benjamin, do teu filho, porque eu falei, gente, olha, e aí, assim, foi um sentimento, assim, eu estou sendo muito honesta aqui, porque eu falei, gente, que delícia, né, poder, mas é isso, né, um presente para a gente e uma musculatura, né, pensar que a gente vai ter que ir e voltar como a Castelã muitas vezes. E que tem horas que a gente cai em exaustão, a gente fica cansada demais de fazer isso, né? E que a gente pode sucumbir, né? Mas o quanto a Castelã ela foi sábia, né? Porque ela arrumou uma outra forma de chegar até o mar, né? O mar ele não ele tá para nós, né? Ele tá para nós e ela encontrou uma forma. Então eu acho que é um encontro mesmo dessa nossa forma de reinventar até esse mundo que a gente não pode se abraçar de verdade, de corpo presente, mas que às vezes eu até me pergunto se isso já não é um corpo presente, né? Porque a força desses encontros, o impacto que tem causado em mim corporalmente, sabe? Eu às vezes fico me perguntando,
se a gente... Não sei, eu falo, será que eu estou ficando meio maluca ou se isso é verdade mesmo, né? Mas não vem com essa, não. Porque festinha na tua casa nós vamos querer, entende? E que você faça comida para nós ali de fogão, a gente vai querer. Não vem com essa que aqui, entendeu? Ó, e a Márcia diz que vai tocar com o Lu, então... Você tá vendo, Luísa? Você faz uma proposta para ela e aí ela joga para mim, que eu vou tocar com o Lu. Vai ter a trilha sonora minha. Mas a gente concorda. A gente concorda que você vai cantar. Combinado. E o Juliano vai contar a história, entendeu? A gente vai seguir contar a história. A gente vai seguir explorando as pessoas, como a gente tem feito. Exato. Genial, genial. Eu acho que tem uma coisa... E tem acontecido... Fala, meu amor. Não, fala você, fala você. Não, é que a gente está com uma coisa esquisita. Quem vem aqui mata a nossa fome, a gente está numa gula tamanha que a gente quer comer, continuar comendo. Então, cada um que vem, a gente fala, ai, vamos chamar de novo, vamos chamar de novo. Com a maior alegria. Não é? E aconteceu isso aqui de novo. Tem o outro lado também, né? Que enquanto eu conto, eu também estou contando para mim, né? Isso é muito importante, isso que a gente está conversando, porque ninguém está fazendo nada por ninguém, no fundo, e nós estamos fazendo por todos, né? Porque é isso, está todo mundo em alguma ação, né? Em alguma ação. E é uma coisa importante, assim. Outro dia eu tive um insight maluquíssimo, mas que eu não colocando mais nessa categoria da maluquice, tá bom? Eu não coloco mais aí. Para mim, tudo agora eu estou indo para outra vibe. Não falo mais que é maluquice. Então, só estou colocando a última vez aqui para a gente definitivamente não chamar as coisas de maluco. Que é maravilhoso. Que eu fui tomar água e eu tive a sensação de que eu estava dando água para mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive essa sensação. De que eu estava dando água para mim. De que não era automático para matar uma sede. Eu estava dando água para alguém, que era eu. Eu não sei explicar isso. É muito louco. Eu peguei a água e senti que era eu, estava dando água para mim. Entende? Como se eu soubesse que eu tinha braços. Não era só, tô com sede, eu vou pegar água e vou tomar. Tinha uma... Realmente eu estava dando água para mim. Eu não sei se sempre eu dei água para mim. Porque uma vez eu tive uma crise de rim. E uma amiga me falou, que rim é um problema, viu? Porque rim é uma falta de consciência do teu corpo. Cuida disso. Você está longe do teu corpo. Pedra de rim é um negócio... Você está só nas ideias. Cuidado com isso aí, né? Ela tinha lá a concepção dela da pedra do rim. Vai saber. Eu acredito no que falam, então eu falei, ok, é isso aí. Obrigado. Porque se é verdade, se não importa, é uma história. Ela está me contando, me coube e eu adorei a história. Para mim não importa muito a verdade, né? Importa essa história aqui. Essa história é muito boa. A história foi muito boa para mim. E aí eu peguei essa história, né? E é isso. Esse insight me deu um pouco essa sensação de que é muito difícil. Eu não tinha tido essa experiência. Eu tenho 43 anos. E eu nunca tinha tido a experiência que eu estava dando água para mim. É uma coisa que é uma história, né? É uma história que eu me fiz ali, né? Naquele ato, assim. Que parece uma maluquice, mas não é, né? Não é só tomar água, né? Tem alguém que me dá água, que sou eu. É muito louco. É muito louco você perceber que você está se dando água, né? Não sei, eu quero falar, eu falo, né, assim. Fala, Fernanda. Não, o que eu não falei semana passada, eu vou falar hoje, né, agora aguenta, né, sacanagem. Quando o ano passado eu fiz 2 cursos, né, pela Tombada, fiz o Direito à Preguiça, fazendo propaganda já, hein, gente, né, o Direito à Preguiça com o Gil, e quando eu vi esse nome, eu falei, gente, eu quero isso, alguém que me autorize a ter preguiça. Obrigado, eu não quero produzir esse inferno de mundo, né? Esse inferno de mundo pandêmico,
da quarentena infinita, né? Que é quarentena não sei quantas potências, né? Porque é 40 vezes quanto já, né, gente? Porque de 40 dias já foi faz tempo, né? E aí foi o máximo. Aí eu vi o da Luísa também e falei, gente, animar-se, que coisa maluca, desculpa, Gil, mas assim, né? Vai, vamos chamar então de interessante. E aí eu achei o máximo, falei, gente, faz aí com esses dois, gente, vou fazer essa dobradinha aí, né? Era quarta e sexta-feira, então eu me alimentei um mês aí, né, de vocês e tudo mais. E foi num momento que eu estava numa fase muito crítica no trabalho, né? Com muita, justamente nessa produção louca do remoto. E, gente, o que é isso? O que é Microsoft Teams, né? Zoom na nossa vida, que virou, né? Esse link da normalidade que até então não existia. E aí, agora, de novo, o mês passado, quando eu vi a divulgação nas redes sociais da Nath e tudo mais, eu achei maneiro, mas eu não cabia, não dava tempo, sabe? Assim, aquela, nossa, gostei, gente, mas eu não consigo. E aí, a gente contando histórias, né, para variar, né? Então, e aí tem um mês que eu fui desligada do meu trabalho. E aí todo mundo, não, tá tudo bem, eu tô ótima, tá tudo bem. Pode parecer a coisa mais maluca do mundo, gente, e eu tô ótima. Foram 7 anos de casa, eu olhei para o meu fundo de garantia e pensei, sabemos fazer contas, não é? Interessante. Tá. E aí eu troquei a instituição. E eu estava conversando com uma amiga, que é professora de corpo, até uma atriz, professora de corpo e tal, falou, essa coisa dos nossos corpos, né? É uma coisa lá... Assim, a gente vai sendo domesticado também na instituição, né? Porque a gente tem medo, né? E lógico, da fome também, pode bater na minha porta, também pago aluguel e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, olhei para toda essa realidade e falei, gente, não, né? É um pouco assim, pague o que é meu que eu quero ir embora. E eu troquei mesmo a instituição. E a instituição, você é muito boa, você não pode ir embora. Você ficou, mas agora vocês acharam que eu sou boa? 7